Deus, boa noite, boa noite. Esse é um estudo que eu tirei de um livretinho que eu tenho estudado. Talvez alguns de vocês já conhecem. É um livretinho curtinho, mas muito legal. É um, é um livro que é para qualquer época do crente, tanto no começo como numa fase mais madura, para líderes, para novos convertidos, grupos pequenos, discipulado um a um. É um livro que você pode ler a sua vida inteira e ele vai continuar falando ao seu coração. Fala sobre um tema muito importante e o tema do livro é uma vida centrada no Evangelho. E a importância, né, da gente ter uma vida centrada no Evangelho. Tudo que a gente for fazer deve ser fundamentado no Evangelho. Desde compras, lazer, nos relacionamentos, os ministérios, como a gente gasta o nosso dinheiro, deve ser alicerçado, fundamentado no Evangelho. E isso faz uma diferença muito grande, né? Então, a gente tem que continuar crescendo nesse entendimento, né, daquilo que é fundamental, que é o Evangelho, frutificando e crescendo no Evangelho. E a pergunta é: o que é o Evangelho? Muitas pessoas conseguem discorrer, falar com muita facilidade na teoria, mas hoje eu quero trazer para nós, pelo menos em parte, né, como que a gente aplica o Evangelho nas nossas vidas, porque todo mundo aqui provavelmente sabe falar o que é o Evangelho, mas o que Deus quer, na verdade, de nós é que a gente aplique o Evangelho nas nossas vidas. Então, essa aplicação do Evangelho, de uma vida centrada no Evangelho, é o que Deus quer de nós. E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma história. O Evangelho não é o resultado do Evangelho, né? O Evangelho não é o que acontece quando alguém conhece o Evangelho, mesmo que ele transforme nossas vidas. O Evangelho é uma história. É a história de que Deus envia o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados, assim nos livrando da sua ira que está prestes a cair sobre todo o homem pecador. Então esse é o Evangelho, é uma história. Jesus Cristo, ele veio, ele viveu a vida que eu e você não poderíamos viver, e ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E aí então, como que esse Evangelho, né, essa história, essa verdade de que Cristo veio morrer no nosso lugar pelos nossos pecados, se relaciona com a nossa vida, né, com o dia a dia das nossas vidas. Então, o apóstolo Pedro, ele ensina que quando nós não estamos sendo transformados pelo Evangelho, quando nós não estamos crescendo no entendimento desse Evangelho de forma contínua e progressiva, é porque nós estamos esquecendo do que Deus fez por nós. Nós estamos esquecendo dessa verdade. 2 Pedro 1, versículos 3 a 9 diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então nós não podemos nos esquecer do Evangelho. Se nós estamos nos esquecendo do Evangelho, se nós não estamos crescendo em conhecimento do Evangelho, sendo transformados pelo Evangelho, é porque nós estamos esquecendo
do que Deus fez por nós. Vamos orar. Senhor, esse tema ele é muito importante. É um tema que nós precisamos voltar constantemente e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor continua a falar nos nossos corações de coisas fundamentais que muitas vezes nós nos esquecemos. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor, com a sua graça, sua misericórdia, nos lembra da importância do Evangelho, o mesmo que transformou as nossas vidas e continua a transformar. Então, Pai, que as nossas vidas sejam centradas no Evangelho, que nós possamos aprender hoje mais um pouco de como aplicar o que o Senhor fez por nós, por meio do seu Filho, em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Pai, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se nós quisermos amadurecer na fé, progredir na fé, crescer na fé, nós precisamos ampliar a nossa compreensão do Evangelho. O Evangelho, como eu disse, ele não só nos transformou, mas ele continua nos transformando. Ele não é só o meio da salvação, mas ele é o meio pelo qual nós somos transformados, santificados. Ou seja, ele não é só a porta para o cristianismo. Ele é muito mais do que isso. É o meio pelo qual nós desenvolvemos a nossa vida cristã, como nós crescemos em maturidade no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, né, o Evangelho ele não apenas nos liberta do pecado, mas do poder do pecado. Nós precisamos constantemente tocar a fita antigo, né? Tocar aí o Bluetooth, né? O MP3, o filme do Evangelho na nossa mente. E como isso é importante, como isso não só nos transformou, mas continua nos transformando. Então, existe um gráfico, e eu vou tentar explicar aqui, que nos ajuda a refletir sobre o Evangelho e as suas implicações. Ele não esgota tudo que a gente poderia aprender do Evangelho, mas ele nos ajuda a explicar. Então, imagina um gráfico com duas linhas. Né? A linha de cima é a linha da percepção da santidade de Deus. E a linha de baixo é a linha da percepção da nossa pecaminosidade, do nosso pecado. Então, quanto maior for a nossa percepção da santidade de Deus, e quanto maior for a nossa percepção de quanto nós somos pecadores, da nossa pecaminosidade, maior vai ser o poder do Evangelho nas nossas vidas. Maior vai ser a cruz. Imagina que aqui, quando a gente se converte, a gente tem uma percepção, mas ela é pequena. E aí nós vamos aprendendo mais o Senhor, mais a sua palavra, mais de quem Ele é e mais quem nós somos. E essa percepção, então, lembra a linha de cima, a linha da percepção da santidade de Deus, e a linha de baixo, a percepção crescente da nossa pecaminosidade. Isso vai aumentando, né, o poder do Evangelho nas nossas vidas. Então, a gente precisa ter essa percepção crescente, tanto da santidade de Deus, como da nossa pecaminosidade. E eu preciso enxergar isso. Né? Isso é fundamental para que a gente não diminua a cruz de Cristo, para que ela tenha poder, maior poder nas nossas vidas. Eu enxergo cada vez mais quem é Deus. Na sua vida você tem crescido no conhecimento de quem é Deus, da sua santidade, da sua justiça. Olha só o que Isaías 55, 8, 9 diz. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E eu? Será que eu tenho crescido na percepção de quem eu sou? Jeremias 17, 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, enquanto a minha percepção de quem Deus é, da sua santidade,
e a minha percepção de quem eu sou, da minha pecaminosidade cresce, as outras coisas também vão crescer na minha vida. Por exemplo, a minha gratidão, né? Uma vida movida pela gratidão. O cristianismo não é uma religião do pode e não pode, né? Nós servimos por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós temos essa percepção de quem nós somos, da nossa identidade, de quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós passamos a amar mais Jesus Cristo. Nós passamos a viver de forma grata, uma obediência baseada na gratidão, né? No amor, na alegria. É maravilhoso o que o Evangelho faz conosco, né? Não é a religião do pode e não pode, vai, agora eu sou crente, que droga, que peso, que chato. Não, é muito diferente disso. Mas nós precisamos crescer no conhecimento de quem nós somos e quem Deus é, para que a gente então não minimize o Evangelho, a cruz de Cristo. Porque nós temos essa tendência, mesmo nós que somos convertidos, nós temos a tendência de diminuir o Evangelho, né? E por isso que a gente precisa se encharcar, né? Se imbuir, se revestir, passar esse filme do Evangelho constantemente na nossa mente até que ele se enraize no nosso coração. A gente precisa se encharcar do Evangelho e com as verdades bíblicas, conhecer mais da justiça e da santidade de Deus, do seu amor e da sua misericórdia, né? Então, eu sempre lembro dessa história que eu escutei de um professor. História não, tá na Bíblia. E Paulo, no começo da sua caminhada cristã, ele se dizia ser o pior dos apóstolos. Olha que interessante. E aí então ele foi conhecendo mais quem Deus é, foi crescendo em maturidade, né, em santidade, em relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, sendo usado, experimentando muitas coisas. E aí então chegou num determinado momento da sua vida que ele se dizia ser o pior dos santos. E aí já no finalzinho da sua vida, e com certeza ele estava mais santificado, ele disse ser o pior dos pecadores, né? Então é interessante como essa percepção de quem nós somos, de quem Deus é, o Evangelho ele cresce, né? O Evangelho ele tem maior poder nas nossas vidas. E existem duas maneiras, eu quero trazer duas maneiras que está nesse livretinho, A Vida Centrada no Evangelho, que nós encolhemos, minimizamos, diminuímos o Evangelho. Essas duas maneiras é o fingimento e o desempenho. Então, se nós não entendermos quem nós somos e o que Jesus Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós, nós vamos diminuir o Evangelho. E nós vamos diminuir dessas duas formas, né? São as duas maneiras pelas quais encolhemos e diminuímos o Evangelho nas nossas vidas. O poder do Evangelho para que a gente cresça, né, em santidade e maturidade. O fingimento e o desempenho. O fingimento, ele minimiza o pecado. Eu finjo ser alguém que na verdade eu não sou. Eu tento parecer, eu não sou honesto, eu não sou sincero, né? Eu tento encobrir a realidade de quem eu sou. Então, o fingimento minimiza o pecado e o desempenho minimiza a santidade de Deus. Eu acho que eu posso alcançá-la, porque quando eu não olho para o Evangelho, quando o Evangelho não está crescendo na minha vida, eu não consigo ver o poder do Evangelho, né? Naquilo que Deus fez na cruz por mim e por você. E a gente começa então a achar que aquilo não é suficiente. E a gente começa então a entrar nesse caminho errado, né, dessa justiça própria, desse legalismo, desse desempenho, né, tentando alcançar algo que a gente não vai conseguir. Né, uma visão equivocada de quem Deus é. Então lembram das duas linhas, né, uma percepção cada vez maior da santidade de Deus e uma percepção cada vez maior do meu pecado, da minha pecaminosidade. Então, à medida que essas duas linhas elas vão crescendo, maior se torna a nossa experiência com o Evangelho, né? Produzindo, então, cada vez mais um amor profundo por Jesus e uma compreensão
mais completa da sua bondade, da sua pessoa e da sua obra. E quando nós não estamos sendo transformados pelo Evangelho, nós começamos a diminuir a cruz, seja pelo desempenho ou pelo fingimento. Quando não estamos descansando na justiça de Deus, né, o nosso pecado ele se torna um peso, a gente acaba ficando sobrecarregado, e aí sabe o que a gente faz? A gente compensa, a gente pelo menos tenta compensar essa sobrecarga com um fingimento. Fingimos ser melhores do que realmente somos, né? E esse fingimento ele pode assumir várias formas, como desonestidade. Eu não sou tão ruim assim, né? Eu olho para as pessoas do meu lado e falo, não, peraí, eu não sou tão mal. A gente se compara, né? Eu não sou como eles. Ou uma falsa retidão, olhe para as minhas obras, né? Olha tudo que eu tenho feito. Ou então, desculpas, a gente começa a dar desculpas, a gente começa a se justificar. Mas eu sou assim por causa disso ou por causa daquilo. Ou seja, o fingimento ele acontece quando não estamos crescendo na percepção do nosso pecado, é a linha de baixo. Quando a gente não cresce na percepção da nossa identidade, de quem nós somos, nós acabamos vivendo essa vida não sincera, né? Fingindo. E crescer em nossa percepção da santidade de Deus e a linha de cima também é um desafio, né? Porque a gente tem que reconhecer que a gente está muito aquém dos padrões de Deus, né? Se a gente não reconhece o que Jesus Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos ser aceitos, adotados por Deus, nós vamos tentar correr atrás da nossa aprovação. A gente vai tentar compensar essa falta da nossa compreensão para ganhar a aprovação de Deus pelo nosso desempenho. E aí então começa a patinar. Muitas pessoas estão patinando na vida cristã, tentando alcançar as expectativas de Deus, achando de alguma forma que elas podem, né, ganhar a mercê de Deus, ela pode ganhar o seu favor na maneira como ela vive, pelo seu desempenho. Né? Então, como o fingimento e o desempenho, eles se manifestam na prática. Né? Por exemplo, o fingimento. Do que dependo para ter um senso de credibilidade? Né? Valor, aceitação, boa reputação. Quem que é a sua fonte de justiça? Quando nós não estamos enraizados no Evangelho, quando nós não estamos crescendo uma percepção cada vez maior do Evangelho, sendo transformados pelo Evangelho, nós vamos confiar nas nossas falsas fontes de justiça. Nós vamos confiar na nossa justiça própria, para tentar, de alguma forma, construir uma reputação, né? Pelo menos nos dar um senso de dignidade, de valor. Não, olha só tudo que eu tenho feito, não, olha só essas coisas, né? Eu não sou tão... E a gente começa, então, a crer e a confiar nessas falsas fontes de justiça. Por exemplo, a justiça baseada nas obras. Eu sou um trabalhador dedicado, olha só todas as coisas que eu tenho feito. A justiça baseada na teologia, né? Eu tenho uma excelente teologia, eu tenho estudado. Eu sou melhor do que aqueles que não estudam, aqueles que não têm. Na inteligência, né? Eu tenho curso superior, olha só a minha capacidade intelectual. Ou então na agenda, né? Olha só como eu sou disciplinado, organizado, olha só a minha administração. Eu sou muito mais maduro do que as pessoas. Ou então na flexibilidade. Eu sou flexível, eu sou descontraído, eu sou pessoas. Enquanto as pessoas estão estudando, eu não. Eu estou sempre com as pessoas, eu tenho tempo com elas. Ou então, na misericórdia. Eu me preocupo com as pessoas necessitadas, com o pobre. Assim como todos deveriam se preocupar. Nas regras, nas finanças, na política, né? Se você ama Deus, você vai votar no meu candidato, no meu partido. Na tolerância, eu sou uma pessoa compreensiva, respeitosa para com aqueles que não concordam comigo. É apenas alguns exemplos aqui, né? E é só pensar, então, se você não consigo se encaixar em algum exemplo desse, eu, em alguma maneira, em alguma medida, eu me encaixo em todos eles, mas é só pensar em alguma coisa que te faz sentir
suficientemente bom. Alguma coisa que te faz se sentir melhor ou maior do que as pessoas. E essas fontes de justiça, essas falsas fontes de justiça, nos desconectam com o Evangelho. Então, quando nós estamos no modo desempenho ou fingimento, nós não crescemos na percepção crescente, né, progressiva da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Acabamos então excluindo as pessoas e julgando os outros. Né? Nós nos engrandecemos e acabamos diminuindo os outros. E tudo isso nos ajuda a pecar mais e não menos. E sobre o desempenho, né? Como que Deus me vê? Pensa aí, olhando para a sua vida, como que você acha que Deus te vê? Olhando para tudo que você faz, como que você acha, como que está a face de Deus olhando para você? Pensa comigo. Né? Como que você acha que Deus está quando Ele pensa em você? Decepcionado? Indiferente? Irado? Né? Se você não vê Deus satisfeito por aquilo que Ele fez em seu Filho Jesus Cristo, se você não vê Deus satisfeito pelo que o seu Filho, Jesus Cristo, fez por você ali na cruz do Calvário, você vai cair na mentalidade do desempenho. Não tem como. Deus ele só estará satisfeito conosco no Evangelho. Por isso é importante nós crescermos na percepção do Evangelho. Nós continuarmos crescendo, sendo transformados, né? Não diminuindo o Evangelho, mas fazendo com que ele cresça na nossa vida. Porque a gente não vai cair no erro do desempenho, porque Deus ele é totalmente satisfeito no seu Filho Jesus. E você que crê no Evangelho, naquilo que Jesus Cristo fez por você, você não precisa cair no erro nem do fingimento e nem do desempenho. Então, quando não estamos sendo transformados pelo Evangelho, naquilo que Cristo fez por nós, escorregamos para uma vida de desempenho. Ah, se eu fosse melhor, se eu fizesse isso desse jeito, se eu não fizesse aquilo que eu fiz, aí então Deus ele me aprovaria. Aí então eu ia conseguir a mercê de Deus. Então essa forma de viver, ela vai roubar a nossa alegria, ela vai roubar a nossa satisfação, ela vai roubar todo o prazer que nós temos em Jesus Cristo, e isso é diminuir o Evangelho. E não foi para isso que Jesus Cristo veio morrer na cruz no nosso lugar. Ele veio nos libertar e nos trazer alegria, satisfação em servi-lo. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor estava pregando sobre como nós podemos impressionar a Deus. E eu falei, não, é uma pegadinha, né? Vai chegar uma hora que ele vai mudar. E essa era a proposição. Você pode impressionar a Deus com a sua vida. E eu fiquei esperando. Pegadinha, ele vai mudar. Ele vai dizer que não tem como impressionar Deus. Não, mas é isso que tem sido pregado em muitas igrejas, infelizmente. Um falso evangelho no desempenho. E sabe o que isso faz? Rouba toda a alegria. Isso só traz um peso. Não traz satisfação. Não é o evangelho verdadeiro. Não glorifica a Deus. É uma falsa ilusão. Uma falsa justiça. E as pessoas estão caindo nessa. Eu posso, vê se pode, eu posso impressionar a Deus. Misericórdia. Então, à medida que nós aprendemos a aplicar o evangelho na nossa vida, a prega o evangelho constantemente, né? Leia o evangelho, né? A gente tem que constantemente pregar para nós mesmos o evangelho. Nós seremos livres da falsa segurança, do fingimento e do desempenho. Então, viveremos um cristianismo real, bom demais da conta, livre, né? Uma obediência por amor, né? Bem diferente do que nós vemos por aí. Nós então teremos liberdade e alegria para servir o nosso Deus
E tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Salvador. E esse é o Evangelho. Então, quando nós estamos presos, né, tentando conquistar a mercê de Deus, tentando se virar pelo desempenho, né, tentando ser mais corretos diante de Deus, é só o tempo para a gente começar a julgar as pessoas, para a gente começar a murmurar, para a gente começar a desanimar, a cansar, a não ter alegria com as coisas de Deus, né? E aí a gente começa então a fazer regras, e muitas vezes essas regras são boas, mas a gente começa a querer impor para as pessoas um estilo de vida que a gente vive, né? O correto é viver assim. Deus ele se agrada quando eu vivo dessa forma, e nós não compartilhamos, na verdade a gente impõe, né? Você tem que fazer isso, você tem que viver o mesmo estilo de vida que eu vivo, porque assim você vai agradar a Deus, né? Então, a gente acaba ficando frustrado, porque quando as pessoas elas não fazem aquilo que a gente faz, ou a gente acha que a gente está perdendo o controle, no caso, se é sua família, ou a gente acha que as pessoas não estão nos respeitando, né? No fundo, nós achamos que elas estão erradas e nós estamos certos. Nós usamos a lei contra as pessoas e não para ajudar as pessoas, para levar as pessoas aos pés da cruz. Então, para encerrar, algumas perguntas para a gente refletir, né? Quais algumas maneiras específicas pelas quais julgamos os outros, né? De repente você julga os outros pelas atitudes exterior, né? Você avalia as motivações sem ter conhecimento. A gente é craque em fazer isso. E por que a gente julga os outros, né? Que desculpas usamos para justificar essa atitude? De que modo essas desculpas refletem uma visão pequena da santidade de Deus e do nosso próprio pecado? Pense num exemplo de uma regra que você tem estabelecido para si e para os outros que o faz sentir-se bem quando ela é respeitada, mas irritado ou chateado quando é quebrada. De novo, nós podemos cair nesse erro. Mesmo algo bom, a gente querer impor às pessoas. Você tem que fazer isso. A gente impõe a nossa opinião e não simplesmente sugere. Né? Em que medida a obediência a essa regra tem lhe dado um senso de justiça própria? E então a gente começa a julgar e a julgar. E de que maneira a importância que você dá a essa regra o impede de amar as pessoas? Né? Eu fico irado, falta de paciência, intolerante. Né? Então nós precisamos crescer cada vez mais. A nossa percepção da santidade de Deus, da sua justiça, e ao mesmo tempo da nossa pecaminosidade. E então a cruz, o evangelho, o poder do evangelho, ele vai crescer na nossa vida. Nós precisamos continuar crescendo no conhecimento do evangelho, para que a gente não caia na falsa segurança do desempenho, ou então para que a gente não caia no fingimento, tentando ser algo que a gente não é. O evangelho, ele é extremamente importante. Ele não é só a porta para a salvação, a porta para o cristianismo. Ele é o poder de salvação para todo aquele que crê, mas também é o poder para a santificação de todo aquele que creu. O evangelho ele nos transformou e ele continua nos transformando. Então que nós possamos tocar na nossa cachola cada vez mais, pregar para nós mesmos cada vez mais o evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo evangelho da graça. Muito obrigado porque ele não só nos transformou, mas ele continua nos transformando. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem falado por meio da sua palavra, nos dando um conhecimento cada vez maior da nossa pecaminosidade e um conhecimento cada vez maior também da sua santidade. E dessa forma nós não diminuímos o evangelho e nós não caímos também nos erros, nas duas maneiras que a gente tenta encolher e diminuir o evangelho, que é por meio do fingimento ou do desempenho, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos continuar crescendo, sendo transformados
pelo Evangelho. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso e que possamos refletir sobre tudo que a gente falou e não só refletir, mas aplicar, né, em todas as áreas da nossa vida. E é no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Bom demais passar esse tempo aqui com vocês e até breve. Um grande abraço. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.